Boa noite. A gente está dando continuidade ao nosso mês. Mês este que tem como fundamento a caridade. E hoje a gente traz a Sandra. A Sandra é presidente de um centro espírita que eu vou dizer para vocês com grandes novidades. Eu acho que você vai aprender quais as grandes novidades dele. Confesso que quando eu tive conhecimento desse centro, eu tive um pouquinho de dificuldade de assimilar. Até conversei isso com ela, a gente conversou bastante isso. Porque nós estamos às vezes acostumados em seguir um determinado caminho. Isso é normal, na vida todo mundo segue um determinado caminho. E quando vem propostas novas, propostas diferentes, a gente acaba se chocando com isso. Puxa vida, como é que eu vou lidar com aquilo que me choca? Então, eu resolvi, convidei-a, e ela veio trazer a respeito da caridade e também falar sobre o trabalho do Centro Espírita ASEAMA, porque é importante que a gente observe, analise, critique. Kardec sempre deixou isso muito claro. Não aceite tudo que vem dos Espíritos de forma branda. Critique, avalie, verifique se o que está ali está de acordo com os ensinos dos Espíritos, não é? Essa é a proposta de hoje. Ela vem falar sobre a caridade em relação a nós, em relação ao nosso próximo. E aí, a novidade está neste próximo. Quem é o próximo, né? Então foi meu proposital isso. Ela vem trazer um próximo um pouquinho mais amplo do que a gente está acostumado. A gente está acostumado a olhar ao lado. E muitas vezes a gente pode abaixar um pouquinho o olho para enxergar o que está ao lado. Eu estou acostumado a ver mais baixo. Né? Ou pode estar dentro em cima da árvore, né? E aí tem que levantar. E a gente acaba observando outros próximos, que a gente às vezes não está muito acostumado com isso. E para iniciarmos o trabalho, como é de costume, mas não como ritual, eu peço a todos que fechem os olhos. Nosso objetivo nesta prece é estar tranquilizando as nossas emoções, tranquilizando os nossos sentimentos, tranquilizando nossa mente, de forma que a gente possa absorver o máximo da capacidade daquilo que vai ser exposto hoje. Vamos rogar aos mentores da nossa casa, do Ismael, vamos rogar aos espíritos amigos de cada um de nós, que nos envolvam com um abraço carinhoso, que a gente seja capaz de deixar aqueles nossos problemas, aqueles assuntos que nos apoquentam, que nos atormentam, lá do lado de fora, né, com a ajuda desses nossos mentores, que a gente traga para dentro da sala aqueles espíritos que às vezes nos tentam perturbar, de forma que eles também tenham possibilidade de estar aprendendo um pouco mais dentro da sala aqui, junto conosco e com a expositora. E vamos pedir que os mentores da ASEAMA presente envolvam com muito carinho a Sandra, que fará a exposição para nós, e a gente possa sair daqui com uma joia a mais nas mãos, com um brilhantezinho a mais, com algo que faça dentro de nós reluzir para o mundo externo. Obrigado, Mestre Jesus, e permita-nos, Senhor, e aos Espíritos superiores, que com muito carinho recebamos a Sandra nessa casa. Que ela seja muito feliz na exposição e nós também felizes com o presente que é o que ela vai trazer por nós. Que assim seja. Sandra? Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Como ele disse, eu sou da ASEAMA, alguns já me conhecem, que é a Associação Espírita de Amigos dos Animais. É um centro espírita que foi inaugurado em 28 de maio de 2009. Nós faremos 3 aninhos daqui a pouco, né? A ASEAMA existe há mais tempo, mas o Centro Espírita ASEAMA, que fica aqui no Tucuruvi, no Parque Vitória, foi inaugurado em 28 de maio de 2009 e é o primeiro centro espírita totalmente voltado para a espiritualidade dos animais. Aqui tem uma colocação do André Luiz, que está no livro Conduta Espírita, que ele fala assim, ó: o socorro aos animais doentes, os
usar os recursos terapêuticos possíveis, sem desprezar mesmo aqueles de natureza mediúnica que aplique a seu próprio favor. A luz do bem deve fugir em todos os planos. Não é nosso assunto hoje, passando mais em outra oportunidade eu venho falar sobre isso, né? Mas a gente recebe vários animais na nossa casa. São 7 trabalhos de passe em animais por semana. Nós atendemos em média 1.000 animais presenciais por mês e 7.500 à distância nos trabalhos de passe em animais. Temos um trabalho de passe para os tutores dos animais de quarta-feira. Curso de espiritualidade dos animais, que é um curso que aborda o conteúdo da doutrina espírita sobre a alma dos animais, é um curso de 2 anos. Curso de assistência espiritual aos animais, para quem quer ser trabalhador da casa, também de 2 anos. Curso de expositor, para quem quer fazer isso que eu estou fazendo aqui. Falar sobre a alma dos animais, né? Temos um projeto na casa, que é do Departamento de Assistência e Promoção Social, que é o projeto Solidariedade Selma, que socorre animais de ONG de proteção animal, ou animais que são vítimas de maus tratos, enchentes, intempéries em geral. Então a gente viaja para vários locais. De vez em quando a gente viaja para vários locais do país para levar cadastrar esses animais para receber assistência à distância. Nós não costumamos trazer animais, senão a gente não se espírito, nós estaremos já lotados de animais. De vez em quando vem um ou outro, e aí fica conosco pessoalmente, porque na casa está para frente. Então, nós estivemos recentemente em Santa Catarina, no zoológico abandonado lá, trabalhando espiritualmente para equilibrar a harmonia, para poder socorrer os utentes remédios do pé. Isso aqui é uma imagem do centro. Nós temos também uma editora, que foi fundada em outubro do ano passado, a editora Seama, e lançou o primeiro livro psicografado pela equipe espiritual da Seama, que é o Evangelho dos Animais, que traz uma parte do conteúdo da doutrina sobre a alma dos animais de forma romanceada, né? Então, já vendeu 3 livros de página, felizmente. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o amor como fundamento da caridade. O amor entre parentes, conforme você me passou, a si e ao próximo, não é? Como fundamento da caridade. Nada melhor do que começar com o apóstolo Paulo e a sua colocação magnífica, que inclusive está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Fala da Caridade na Salvação, em que ele diz: tudo isso que eu leio esse texto, eu fico para pensar e falo, meu Deus, é tão profundo. Ainda quando eu falasse todas as línguas, ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, e quando tivesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isto de nada me serviria. Ora, antes de ler isso, eu achava que tudo isso era caridade. Não é verdade? Mas ele fala, se eu falar todas as línguas, e ele completa, dos homens e dos anjos. Se eu tivesse o dom de profecia, né? Se eu tivesse mediunidade, se eu soubesse todas as coisas espirituais e tivesse a sabedoria de todas as coisas da ciência material, se eu tivesse toda a fé possível e completa até o ponto de mover montanhas, e se eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda por cima deixasse meu corpo ser queimado, se eu não tiver caridade, isso nada me servirá. Então, por que tudo isso? Não é a essência da caridade. São formas que nós conhecemos para praticar a caridade, mas não é a essência da caridade. Porque se fosse, ele não colocaria dessa maneira. É para pensar, não é? Então, poxa, achava que eu era tão caridoso. Tudo isso de nada me serviria. Tudo isso de nada me serviria. Nós aprendemos e sabemos que realizar a caridade é primordialmente fazer ao outro sem esperar retribuição. Senão não é caridade, não é?
que a sua mão direita não saiba o que faz a sua mão esquerda. Mas queira ou não queira, tudo que fazemos nos retorna. Tudo que fazemos nos retorna. E, se nós não encontrarmos a essência da caridade, ele nos diz: de nada nos servirá. De nada nos servirá. De nada me serviria. Então é mais profundo do que a gente tinha imaginado, e os nossos atos de caridade de alguma maneira retornam para nós. Por que ele está falando de nós quando ele fala da caridade? Por que ele fala dele mesmo? Se eu não tivesse caridade, nada disso serviria para mim. Vocês têm uma ideia? Já está lá para pensar. Está lá para pensar. Hã? Quando você pratica a caridade, na verdade você está praticando a caridade por você mesmo. Para você mesmo. Sim ou não, né? Quando feita sem a intenção de uma troca. Quando feita sem a intenção. Vou te ajudar com a intenção de se ajudar. Olha, até assim, eu vou confessar que dá uma ajudinha, mas não é a mesma coisa. Eu lembro da Luiz, que ele conta em nosso lar, que os receituários que ele fez, né? Brincando, porque ele não acreditava que aquilo fosse trazer para ele algum retorno, foi o que salvou ele lá no grau. Né? Inclusive no filme, eles mostram lá uma das senhorinhas que ele nem lembrava que foi a única que rezou por ele. Né? Então, sempre volta para nós. O apóstolo Paulo nos chama a atenção com assertividade para a caridade, não somente como ponte entre nossas ações e os outros, mas também retornando diretamente para nós. Esse é um aspecto que merece nossa meditação e aplicação. Então, se retorna para nós, mesmo que essa não seja a nossa intenção básica, e nós vamos discutir isso, porque nós estamos falando com o amor, como fundamento da caridade, nós precisamos meditar a respeito e compreender, em essência, o que significa caridade. Quando que a gente pensa em fazer caridade? O que nos move, se não for por interesse próprio? O que nos move? Quando a gente sente o quê? O amor ao próximo. O amor ao próximo. Quando a gente tem o quê? Compaixão. Para ser caridade, tem que ser um sentimento do coração. Senão não é. Do coração. Temos dois pontos a considerar. Qual é a verdadeira caridade e de que forma a aplicação ou não da mesma afeta a nós. A caridade sincera é ativada dentro de nós quando nós sentimos piedade. Quando nós sentimos piedade, quando aquilo nos toca a alma e nós desejamos auxiliar. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 17. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. A piedade bem sentida é amor. Na verdade, o que Paulo está dizendo para nós naquele texto: se eu não tiver amor, nada disso que eu fizer vai me servir. Parece que tem uma música do Leandro que ele até troca, né? A palavra. Né? Sem amor eu nada seria. Né? E é isso mesmo. Então, nós, quando praticamos a caridade espontaneamente, quando desejamos auxiliar espontaneamente, ou fazemos porque sentimos compaixão, porque sentimos piedade. Né? E veja, a piedade é a irmã da caridade e a virtude que mais nos aproxima dos anjos. A piedade bem sentida é amor. Então a essência da caridade é o amor. Isso nos remonta ao maior mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tens o segundo semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vemos que Jesus nos fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Eu peço uma redundância.
toda a tua alma e de todo o teu espírito. Por quê? Por que eu falo só de toda a tua alma? Ou eu não falo só de todo o teu espírito? Kardec faz a distinção. O que é alma? A alma é o espírito encarnado. Então amarás o Senhor teu Deus no seu mais profundo sentimento, de todo o teu coração. É a profundidade do sentimento, é a alma. Tanto encarnado quanto desencarnado. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E ao próximo como a ti. Nós somos corpo ou somos espírito? Nesse sistema nós somos corpo, espírito. Somos alma, né? Revestido em corpo. Não estou fazendo essa pergunta aqui tantos minutos. Está tudo certo, na verdade. É os dois, né? Somos corpos e espírito. Somos corpo e espírito. O que acontece quando o corpo morre? É a essência do espírito. Ficamos espírito. Nós somos um espírito habitando um corpo. Este corpo tem um tempo de vida. Aliás, se tem uma coisa que é inevitável, pode espernear, pode reclamar, pode babar, é que todo mundo desencarna. Não tem jeito, isso é fatal. Isso é determinismo cósmico, que é determinismo mesmo. Não adianta espernear. Todo mundo desencarna. Felizmente. Aliás, isso me remonta a uma pergunta de Hermance de Faux, no livro Escutando os Sentimentos. Ela pergunta assim, aliás, a pergunta ela fala, ela diz assim: nós não preparamos o nosso desencarne. Coisa engraçada. A gente vai desencarnar de qualquer jeito. E a gente finge que não vai acontecer nunca. E não se prepara. Quando ela está falando isso, ela não está falando da gente se preparar. Como eu vou reagir quando eu desencarnar? Não é isso. É para o que eu quero ser. Que sentimentos eu quero ter quando eu desencarnar. Nós somos espíritos habitando um corpo, instrumento de evolução, mas somos em essência espíritos e espíritos imortais. Vivemos a vida material como se um dia fôssemos adentrar a vida espiritual. E de preferência, quando chegar lá, eu penso. Quando chegar lá, resolvo. Tanta coisa tem que resolver aqui. Porque nós estamos iniciando esse processo. Na verdade, nós temos uma vida espiritual contínua que se agrega a uma vida material durante algum tempo. É o inverso. Não é que a gente vive uma vida material para um dia adentrar a vida espiritual, não. Nós somos espíritos vivendo uma vida, uma história única de espíritos que adentram uma vida material. Quando a gente conseguir pensar assim, vai ser mais fácil viver a vida material do que é hoje. A gente vai sofrer menos. O sofrimento vai deixar de ser sofrimento, vai passar a ser desafio. Espírito evoluído é assim, né? Obrigado, Senhor. E a gente, por que eu, Senhor? Por que justo eu? Não é? Então são pensamentos que nós temos que começar a ter. Porque é isso, nós somos espíritos e nós temos uma história espiritual. E essa história espiritual tem milhões de anos. Uma história de evolução construída por ninguém menos do que nós. Nós mesmos escrevemos a nossa história. E agora, enquanto espíritas, escritor, diretor, ator, coadjuvante, ator principal, figurinista. Isso mesmo. Mais do que isso, hoje nós não estamos somente escrevendo inconscientemente
posse disso. A nossa vida após o desencarne, mas também a nossa próxima reencarnação. Mais ainda, em plena transição do planeta, nós estamos escrevendo nas nossas biografias espirituais qual será a conclusão de nossos caminhos quando o planeta muda de fase. E um detalhe, também não adianta espernear, o planeta vai mudar de fase. E também não adianta espernear. Nós estamos num dos ciclos mais magníficos da história do planeta e da nossa própria história. Podemos tomar consciência disso ou não. E isso é parte do amor a si mesmo. Vamos aprofundar? A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade que vos conduz a Deus. A piedade bem sentida é amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento, e aqui tens o segundo semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Parece tão simples. Parece tão simples. Se a caridade resume-se em amar, precisamos compreender os fundamentos do amor, conforme o maior mandamento. Que caminhos construir para aprender a amar ao próximo, quem é nosso próximo e como amar a si mesmo. Que caminhos construir para aprender a amar? É possível. Senão Deus não nos daria essa tarefa. Vou te dar uma tarefa impossível e vou ficar rindo de você, tá? Que Deus horrível. Você falou alguma coisa? Missão impossível. Missão impossível. No cinema dá certo, por que você não pode dar, né? Não, só pode quando vai. Precisamos ter bem claro, somos espíritos em evolução, ocupando temporariamente um corpo físico. Reencarnamos em novo corpo com um único objetivo: evoluir. E evoluir significa, em suma, aprender a amar. Já que a piedade bem sentida é amor, e a piedade é o sentimento que mais nos aproxima dos anjos, e afinal somos anjos em construção. Então evoluir significa, em suma, aprender a amar, despertar o potencial de luz que trazemos em nós. Somos espíritos ocupando um corpo e efetivamente precisamos começar a tomar posse disso. É tão engraçado que a gente não arruma tempo. Eu não tenho tempo, Sandra, de ficar pensando nisso. Engraçado, porque a gente está aqui numa vida espiritual, ocupando um corpo físico, e a gente não arruma tempo de pensar na nossa evolução, que estranho. Mas para a novela tem. Pois é. No futebol. Tem alguma coisa errada. Nós não estamos priorizando a nossa razão de existir. E deveríamos, não é verdade? Porque se a gente não priorizar, quem vai fazer? Eu me lembro da minha mentora falando para mim: minha filha, eu posso te ajudar em tudo, mas eu não posso fazer por você. Só você pode fazer. Eles podem nos auxiliar porque a gente precisa, mas não pode fazer por nós. Se eles pudessem, mas não podem. Porque a conquista tem que ser nossa. A posse da nossa própria evolução é parte, ironicamente, da evolução. Aprender a acelerar o processo de evolução. E a doutrina espírita nos permite isso, quando ela nos ensina que somos espíritos ocupando o corpo físico. Precisamos acordar a consciência e aprender a pensar como espíritos vivendo uma temporária vida material, cujos problemas significam, na verdade, desafios, e cujos bens materiais significam, na verdade, instrumentos de evolução. Nós devemos viver uma vida de pobreza? Não. Nós precisamos, olha, como eu poderia ter esse projetor sem dinheiro para pagá-lo? Vou chegar na loja e dizer: vou usar o seu projetor para
projetar palestras espíritas. Ele vai dizer, ele custa não sei quantos mil reais, não lembro mais. O que eu posso fazer é parcelar para você. Então, nós precisamos dos instrumentos materiais para a nossa evolução. A questão é que eles não podem ser a essência. A vida material não pode ser a essência. A essência tem que ser a vida espiritual. Buscar primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Somos corpo ou somos espíritos? Espíritos. Espíritos em evolução. Vamos evoluir de qualquer jeito? Vamos. Mas e se a gente ajudar? Queremos ou não? Queremos ou não, vamos. Mas se nós decidirmos por evoluir, a gente acelera o processo. Não é? Agora nós temos uma decisão mais importante ainda. Que planeta eu quero habitar? Não é? Que planeta eu quero habitar? Eu quero ir para junto. Você quer ir para junto? Eu também queria, mas por enquanto eu estou torcendo para Eu gostaria de poder continuar aqui. Gostaria de poder continuar aqui. Nossa, ela vai cair. buscar primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A partir de então, uma nova pergunta deve fazer parte constante de nossas atitudes. Isto vai ser bom para mim enquanto espírito? Por que a gente se pergunta isso? Isto vai ser bom para mim enquanto espírito? Nas coisas que surgem no nosso dia a dia? Deveríamos, porque nós não somos espíritos transitando no corpo. Nosso objetivo qual é? Evoluir. Isso vai ser bom para mim na minha evolução, ou isso vai ser ruim para mim no meu processo de evolução? Isso é tomar posse da própria evolução. Isso vai ser bom para mim enquanto espírito? Mas esse é o mal do ser humano, né? Ele sente, tem preguiça de parar para analisar, e o pior, é sentimento, a mentalização daquilo que precisa acontecer e a execução, né? Quando pensa depois que tem que executar, ele já para, né? Só fica no sentimento. É falta de hábito. Principalmente no mundo que vivemos hoje. O mundo que vivemos hoje é um mundo de muita informação. Mas nós precisamos saber o que fazer com ela. Não podemos nos perder nessa informação toda, porque somos espíritos. Pois bem, compreendemos que somos espíritos em evolução habitando o planeta Terra. A evolução de todos nós é regida por leis imutáveis e perfeitas, as leis divinas, cuja maior de todas é a lei de justiça, amor e caridade. E eu vou dizer uma coisa, não tem jeitinho com esta lei. Não tem jeitinho, ela se aplica a todos. Lei de justiça, amor e caridade. O Evangelho é um guia completo para seguir esta lei. Diríamos mais. O Evangelho, conforme considera André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade, é a Constituição Divina, o código de princípios morais que rege o universo inteiro. E como espíritos habitantes deste universo, precisamos trazer para a consciência que estamos submetidos a essa Constituição. E a forma como compreendemos e praticamos esta lei determina a nossa situação espiritual. Então, somos espíritos em evolução, habitamos um corpo, submetidos às leis divinas perfeitas, lei de justiça, amor e caridade. Quem é que quer ser feliz? Desgraçado, nem todo mundo levantou a mão. Quem quer parar de sofrer? Eu quero. Essa evolução é moral só, né? Porque nós somos automaticamente, nós estamos evoluindo. Se pegar o homem da época das cavernas até hoje, todo mundo evoluiu, né? Não, quer queira, quer não, né? Ela é intelecto moral. Seria só mais para uma moral, né? Porque a evolução ela vem de qualquer jeito, né? Desde quando a gente tem ciência da existência do ser humano que saiu descobrindo a roda,
mais o fogo e outras coisas, até chegar no grau de tecnologia que está hoje, todo mundo evoluiu, né? Aliás, todos que se estamos reencarnaram. sempre evoluindo. Mas ela é intelecto moral porque sem o conhecimento nós não conseguimos evoluir, mas sem a moral também não conseguimos. Emmanuel diz assim, ó, que nós precisamos de duas asas. Uma é a asa da intelectualidade e outra é a asa da moralidade. Sem uma, a outra fica capenga. Né? Porque ele dizia, Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. A primeira mudança na forma de pensar, amor a nós mesmos somos espíritos e amar a si mesmo enquanto espírito. Porque a gente confunde, às vezes vira um egoísta. Não é? A gente vira meio egoísta. Eu não vou fazer isso, orgulhoso. Eu não vou. Se quiser vir atrás de mim, eu me amo. Eu me amo. É normal quando a gente começa a aprender. Mas é primordial que tenhamos noção. Amar a si mesmo é amar a si mesmo enquanto espírito. Por isso, a segunda pergunta: isto vai ser bom para mim enquanto espírito? Diz a irmã de Truffaut no livro Escutando os Sentimentos, ela fala assim: o maior ato, o ato mais genuíno de amor a si é impulsionar para que o fulgor da criatura de luz que nós trazemos dentro de nós possa ser extraído. Esse é o mais genuíno ato de amor a si mesmo. Ou seja, impulsionar a própria evolução. Porque impulsionar a nossa própria evolução significa criar caminhos para sermos realmente felizes. Deus nos ama enquanto espíritos. E amar ao próximo é amar o outro enquanto espírito. É difícil? É porque nós precisamos aprender a nos ver enquanto espírito e aprender a ver o outro enquanto espírito. Há leis que regem o universo, essas leis regem desde as menores até as maiores coisas. São tão perfeitas que, quando seguidas e sentidas em 100% dentro de nós, significarão para nós a própria conquista da harmonia interior, em plenitude com Deus. Então, amar a Deus é tornar-se pleno com Ele. O que é impossível sem tornar-se pleno com suas leis, conosco mesmo e com aqueles que nos cercam. Porque dentro da lei de justiça, amor e caridade existe uma lei chamada lei de ação e todas as vezes que nós infringimos de alguma forma as leis de Deus, Ele cria caminhos para que nós possamos retornar para estas leis. É outra coisa que não tem jeito, queiramos ou não. Então não há o livre-arbítrio, né? Muito aqui. Há o livre-arbítrio, mas não pleno. Só será pleno quando nós formos arcanjos. Porque daí nós estaremos completamente integrados à lei divina e ao psiquismo divino. Então nossa liberdade de ação pode ser plena. Que eu perguntei que nós temos que decidir que planeta que a gente quer morar. Aí alguém disse: eu quero lá em Júpiter, que é um planeta muito mais evoluído. Querer a gente pode querer, agora ir para lá morar, pode querer, mas Precisa conquistar, né? precisa conquistar. Mas o querer já é um passinho, né? Já é o primeiro passo. Se determinar como meta de ser. O que eu preciso fazer para chegar lá? Não é? O segundo passo: compreender quem são os próximos a quem devemos amar e como amá-los.
organização estrutural, transferindo-se para o reino vegetal. Vamos pensar. Deus cria o tempo todo. Só João de Angeles fala isso? Leão Denis falou. Leão Denis fala. fala. Kardec fala em a Gênese espiritual e fala, né? Mas, aliás, André Luiz fala também no livro Evolução em Dois Mundos. Emmanuel fala também, André Luiz fala no livro Tratar no Céu, no Mundo Maior e vários. Mas vamos nos ater a Joana de Ângeles. Deus cria o tempo todo, e o seu psiquismo dá origem a verdadeiros fascículos de luz que contém em germe toda a grandeza do seu processo de evolução. Começa em que reino? Reino mineral. Por quanto tempo? Milhões de milênios. Milhões de milênios, depois transfere-se para o reino vegetal. O mesmo espírito. O espírito, né? Não, se transfere, não mudou, né? Agora você vai ficar. Mas não se considera espírito ainda. É o princípio. O princípio inteligente. E a bactéria também seria? Nós não vamos entrar nada. O que é espírito? Questão 23 minutos de espírito. O que é espírito? Princípio inteligente. O princípio inteligente do universo. Um bebê é igual a um adulto? Não. Um bebê é ser humano? É. Tem certeza? É o espírito. Mas é o espírito no seu processo inicial de evolução. Aliás, no livro A Gênese, capítulo Destruição dos seres vivos uns pelos outros, item bem e mal, Kardec fala assim, ó, a verdadeira vida, tanto do animal quanto do homem, não está em seu corpo, assim como não está em seu vestuário. Está no princípio inteligente que pré-existe e sobrevive ao corpo. O que é espírito? O princípio inteligente do universo. Então é espírito? Olha, eu poderia dar uma outra palestra só sobre isso, mas hoje não vai ter tempo. Porque esse é um assunto bem profundo. Para a gente entender, teria que ser uma palestra sobre consciência, que daí a gente pode aprofundar. Você deve ter entendido a nossa piada, mas que é bem interessante, que aí entra o problema do ser, do destino da dor, uma frase magnífica que Leon Nós Denis teremos fala. esse livro em novembro, aqui vai ser retratado. Eu acho que eu venho Vem na última semana de novembro. Aí eu puxo esse assunto, pode deixar. Mas isso é isso aí. É como um bebê espiritual. É um espírito que não sabe o que é espírito. Aliás, ele nem está consciente, ele está dormindo, manifestando-se em sono profundo. Bom, milhões de milênios transferem-se para o reino vegetal. Obedecendo a campos vibratórios sutis e inabordáveis, lentamente se transfere para o reino animal. O mesmo. Ora, se transfere, é o mesmo. Experimentando as variações do transformismo e do evolucionismo, desdobrando os instintos até alcançar os primatas e deles prosseguindo no direcionamento humano. Reino mineral, próxima fase, reino. Próxima fase, reino animal, primatas, reino humano. Não cessa, porém, no bípede pensante, que somos nós. Bípede pensante. O grandioso desenvolver dos conteúdos divinos nesse psiquismo, antes alma e agora espírito. Adoro essa colocação da Joana de Ângeles. Antes alma e agora espírito, que avança para a angelitude, para a superação de qualquer expressão no campo da forma, até atingir o máximo de sua destinação gloriosa. Reino humano para o reino angelical. Por que ela fala antes alma e agora espírito? Está escrito onde? Fala o quê? Ela fala antes alma e agora espírito. Espírito quando está no sangue. Antes encarnado. Que antes não tinha o princípio Porque na fase anterior não tinha a consciência plena que tem agora com o espírito. Mas aqui ele já está no homem. Antes alma e agora espírito que avança pela angelitude. Porque aí já está, já deixou o encarnado. Anjo reencarna. Depende, não também da terra. Só se forem
precisa reencarnar. Se ele não quiser, não. Tanto que fala aqui, ó, para a superação de qualquer expressão no campo da forma. Antes, espírito que reencarna, agora espírito que dá mais, reencarna. É só um jogo de palavras. Dentro do conceito de Kardec, né? O espírito, na verdade, faz isso muitas vezes no livro dos Espíritos. Por isso que Joana de Anjos não é romance, tem que estudar, e codificação também tem que estudar. Cada colocação, cada frase, nas perguntas de Kardec, aí nós ouvimos o codificador pensando, e nas respostas do Espírito da Verdade, nós ouvimos as conclusões para a nossa própria evolução. É para pensar. O Espírito Jesus, ele é anjo, arcanjo, não sei, né? E ele encarnou, né? Em missão, né? Em missão. Missão. Ele é o quê? Você falou arcanjo? Arcanjo, do reino angélico. É bem lá em cima. Avatar, em alguns lugares. Bem lá em cima. Lembrar que a evolução é infinita, você tem anjo, arcanjo, vai um monte de... É que depois acho que é muito bom, mas é verdade, a evolução é infinita. Existem alguns livros que dão uma sapeada sobre O essa anjo é logo coisa. depois dos santos. O anjo é logo depois dos santos. O arcanjo também já está assim. Tá vendo? É isso mesmo. Olha lá. Então, Deus prossegue criando sem cessar o seu psiquismo da origem a verdadeiros fascículos de luz que contém em germe toda a grandeza da fatalidade de seu processo de evolução. Começa no átomo, reino mineral, vegetal, animal, homem, arcanjo, o mesmo espírito inicia no átomo, que fala bastante disso, André Luiz em Evolução em 2 Mundos. Aliás, em junho nós vamos ter um seminário sobre o livro Evolução em 2 Mundos no UFCL. Eles estão convidados, quem quiser é só olhar lá no nosso site. Evoluindo em sucessivas vidas até o arcanjo. Será que o Espírito da Verdade falou sobre isso? Ou será que foi só André Luiz de Anjos começando a falar? Sabe o que ele falou? Questão 540 do Livro dos Espíritos. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. E ele ainda completa: admirável lei de harmonia, de que vossas inteligências estão distantes de entender o conjunto. Ele fala na questão 540 do Livro dos Espíritos. E Emmanuel, no livro Emmanuel, quando a gente fica assim meio chocado, ele fala assim, olha, como o objetivo desta palestra é sobre os animais, nossos irmãos inferiores, sinto-me à vontade para declarar que todos nós já nos debatemos em seu acanhado ciclo evolutivo. São eles nossos parentes próximos, apesar da teimosia de quantos persistem em não o reconhecer. Então, confirmando estas colocações de Joana de Anjos, né? Diz André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, tudo é espírito no santuário da natureza. Tudo é espírito no santuário da natureza.
Individualidades. Individualidades. Ele é sempre individual? É, mas ele sabe que é individual? Não. Aliás, nós estamos aprendendo agora que nós somos espíritos. Pergunte para o animal, você tem alma? Quer um ossinho? Ele não sabe que ele é um espírito. O homem, no início da fase de evolução, um dos capítulos mais bonitos do livro Evolução dos Mundos é o capítulo 10, Palavra e Responsabilidade, em que André Luiz descreve, quando o espírito adentra a fase de humanidade, o cuidado, a delicadeza da espiritualidade superior, contando para ele a vida moral. Então, quando no sono físico ele conta que nas primeiras fases na vida humana, ele não se ama, a gente pensa que virou homem, já virou. Não é assim, ele não faz emancipação, ele dorme e fica lá do corpo. Ele não faz o desdobramento do plano espiritual. Então a espiritualidade superior, com delicadeza, vai falando para ele que existe um Deus, um ser que criou tudo isso. Ele acorda e fica, quem sabe que criou isso? De onde vem isso? Isso é ensinado. Olha, é belíssimo. Fala com o capítulo 10. Né? Então, na natureza nada dá salto. Só tem, então ele não sabe disso. Ele está em evolução. Ele reencarna. Aliás, é uma coisa muito engraçada. Você acredita em reencarnação? Eu não sei. Eu acredito. Eu não sei, eu tenho dúvida. Todo mundo reencarna. A gente reencarna um tempão na nossa vida espiritual. Primeiro sem saber que existe reencarnação. Depois não acreditando nela. Loucura. A gente vive uma loucura. Você reencarna achando que não, reencarna. E aí pede pro seu amigo, quando ele morrer, ele vir te avisar, quando ele vir te avisar, se assusta. Se assusta, é isso. É verdade. Ai, meu Deus. Deus. É cético, hein? É isso mesmo. Isso acontece em inúmeras situações da nossa vivência. Nós sempre achamos que temos as respostas de tudo. Por exemplo, na Idade Média, nós tínhamos certeza que aquele pontinho, aquele risco que a gente via no mar, eu tinha certeza absoluta que se passasse dali, caía no buraco dele. Quem disse o contrário, quase morreu queimado. Quase, voltou atrás. Para vocês terem uma ideia, no século XIX, plena época de Kardec, quando as locomotivas estavam começando a acontecer de maneira mais ativa, porque até então o transporte era por cavalo, os cientistas e pensadores tinham certeza absoluta que se a locomotiva ultrapassasse 60 km por hora, o corpo humano se desintegraria. Certeza absoluta, viu? Como a gente na verdade não sabe nada. Se todo mundo acreditasse nisso, imagina, os carros só chegariam a 60 km por hora e o avião. 1 mês e meio para chegar na Europa. Né? Século 6 de cor, século XIX, a inteligência e a memória estavam registradas segundo os médicos do coração. Do coração, não, exatamente. Sei de coração, sei de cor, foi evoluir. Exatamente. Hoje eles admitem até um pequeno cérebro no intestino já. É verdade. Espíritos que viveram aqui na Terra, assim, já só na Terra, já existe deles que, por exemplo, foi criado que já estão assim no mundo bem superior, assim, por exemplo, digo assim, já espírito arcanjo, por exemplo, mas que tiveram. Foi criado aqui? Que vem junto com a evolução dos seres humanos aqui na Terra. Olha, não faço a menor ideia, mas muito provavelmente. Será que saiu da Terra ou já veio de outros? Muito provavelmente o missionário que reencarnou aqui já é um espírito mais evoluído, porque a maioria de nós tem uma evolução mediana. Aí sim. Tá? Aí sim. Tá bom? Muito provavelmente, porque na verdade eu nunca li nada a respeito e não tenho acesso aos dados estatísticos sobre a evolução dos espíritos para poder responder isso com mais com mais seriedade, mas muito provavelmente não. Se nós formos pensar que é difícil, cada passo nós criamos passos automáticos, é difícil romper com esses automatismos, é difícil criar nossos novos hábitos, romper com as crenças, os pré-conceitos que nós fazemos como verdades. Não há dúvida que o ser humano precisa amar os espíritos em fase de humanidade, certo? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas através das sublimes diretrizes da doutrina espírita, o olhar humano se expande para todas as fases de evolução, porque tudo que vive é nosso próximo. Mas enquanto nos consideramos
considerarmos possuidores de vantagens perante o amor divino, enquanto acreditarmos que tudo que existe ao nosso redor está aqui exclusivamente para nos servir, estaremos distantes de nossa felicidade espiritual e das leis divinas. Isto é falta de amor ao próximo, mas também falta de amor a nós mesmos. Porque nós nos colocamos numa situação irreal espiritual. Tudo existe para nós servir. Quem é o Espírito mais evoluído, modelo, que o Espírito da verdade nos disse, que já esteve entre nós? Jesus. E ele disse, eu vim aqui para servir, não para ser servido. Eu não vim para ser servido, mas para ser servido. Mas nós achamos que viemos para sermos servidos. Bem-aventurados os pobres de espírito, os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Acreditar que estamos aqui para sermos servidos é bom para nós? É ruim. Pior que nem é cômodo, porque a gente se coloca numa situação de sofrimento constante sem perceber. Dependência. Hã? De dependência. De dependência. Estacionar. Isso. Estacionar. E numa situação de constante expiação. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Há crianças espirituais ocupando corpos físicos que nós já ocupamos em fases anteriores a que hoje estamos, aguardando daqueles que conhecem Deus, suas leis, sua bondade, e receberam e recebem um amparo amoroso de espíritos luminosos, o mesmo cuidado, o mesmo amor. Todos os outros seres do planeta são nossos irmãos espirituais e todos, sem exceção, são filhos de Deus. Isto é consciência cósmica, porque tudo que vive é nosso próximo. Tudo que vive é teu próximo. São apenas corpos físicos diferentes. São apenas corpos físicos diferentes. Coisa engraçada. Na época de Jesus, comparássemos um judeu e um romano ficaria profundamente ofendido. E diga-se de passagem, judeu também. Na Segunda Guerra, comparássemos um alemão e um judeu. No século XVIII, comparássemos um branco e um negro, o branco ficaria profundamente ofendido. Século XXI, comparem um homem e um animal, e o homem ficará profundamente ofendido. Admirável lei de harmonia de que vossas inteligências estão distantes de abranger o conjunto. Diz Joana de Anges no livro Plenitude, que é um livro que fala só sobre o sofrimento. O homem flui sem dar-se conta, sem nenhum esforço por automatismo, como o sol, a lua e as estrelas, o firmamento, o ar, as paisagens, a água, os vegetais, os animais, e que inadvertidamente o homem vem consumindo, poluindo com alucinação, matando com impiedade. É verdade? Nós não precisamos ler apenas Joana de Anges. Podemos ver o homem ainda faz tiro ao alvo como um animalzinho mesmo. Atira lá no meio e não costura da água. Pra nada. Mata a mãe para traficar o filhote. Quando o filhote fica adulto, na adolescência, ele adentra o comportamento da espécie. Eles mordem para se defender e para estabelecer território. Ele o expulsa de casa. Isso é mais comum do que nós imaginamos. Este homem mata os gorilas para cortar as mãos e vender como cinza. Primata, espírito bem próximo da frase de humanidade. Tais atitudes são positivas para nós enquanto espíritos? O que vocês acham? Falando de amor assim, né? Vamos ao próximo. Tais atitudes são positivas para nós enquanto espíritos? Esses caminhos que construímos de destruição ao nosso redor, tamponados pela ilusão do egoísmo e do orgulho, nos distanciam de nossa própria felicidade espiritual e de nosso destino de arcanjos, porque, como vimos, arcanjo é o amor em sua mais sublime expressão. Arcanjo é o amor em sua mais sublime expressão.
vive a nosso próximo. Tais atitudes denotam falta de amor ao próximo, falta de piedade e falta de caridade. É falta de caridade para com nossos irmãos em fase anterior à de humanidade e falta de caridade para conosco mesmo, que infringimos a lei de justiça, amor e caridade e acabamos por responder constantemente segundo a lei de ação e reação, produzindo dolorosas expiações para nós mesmos. Na verdade, se Deus tratasse melhor os espíritos mais evoluídos, a gente estava errado. Não é verdade? Joana Gênesis fala assim no livro do Plenitude: o sofrimento faz parte das fases iniciais de evolução. O homem é responsável pela preservação da vida que se manifesta em todos os matizes e faz parte do conjunto que lhe sustenta a existência, possibilitando a evolução de todos os seres. Desse modo, os atentados e a desconsideração à ecologia se refletem na vida humana ou ocorrem com sua preservação e cuidados. São as ações respondendo por seus efeitos. Plenitude, livro de Joana de Ângeles. Nós estamos vivendo isso no momento, no planeta? O que vocês acham? Aliás, nós descobrimos que nós não temos o menor poder contra a natureza. Diz André Luiz no livro Missionários da Luz: e nós outros? Nossas mesas não se mantinham à custa das vísceras de touros e aves? A pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis. Sugávamos os tecidos musculares, roíamos os ossos. Não contentes em matar os pobres seres que nos pediam roteiros de progresso e valores educativos para melhor atenderem a obra do Pai. 1945. Essas criaturas, diz Emmanuel no livro O Consolador, década de 30, servem para estabelecer a realidade triste da mentalidade do mundo ainda distante da fórmula do amor. Sem saberem amar os irracionais e os irmãos mais ignorantes colocados sob sua imediata proteção, os homens mais educados da terra exterminam os primeiros para a sua alimentação, de modo a mobilizá-los a serviço do seu egoísmo e de sua ambição. Difícil de ouvir? Depende, né? Também não gosto de falar por eles. Eu não gosto de lembrar o que eles passam na verdade. Mas quem vai falar por eles? São os esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz, essenciais de serem ouvidos. O Consolador, década de 30, 80 anos atrás. Missionários da Luz, 1945. 60, 70 anos atrás. Isto é bom para nós enquanto espíritos. As diretrizes espíritas desdobrando o Evangelho e as leis divinas não nos faltam. Não ignoremos para nosso próprio bem e para o bem daqueles que nos cercam. É hora de acordar, porque nós estamos à beira da regeneração. A regeneração, nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, é um planeta, o plano de regeneração, onde o bem supera o mal. E onde o homem procura viver segundo as leis divinas. Nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. E o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não fazer ao outro o que não gostaríamos que fizessem para nós gostaríamos que fizessem isso para nós? Quem de nós teria coragem de pegar na mão de Jesus, levar ao frigorífico, uma batedora e dizer: mestre, isso está de acordo com as suas leis? Veja, mestre, como nós tratamos os nossos irmãos menores. Olha o Senhor. Aliás, quem de nós teria coragem de olhar nos olhos dele e dizer para ele: eu sinto muito, cara, mas você está por sua conta. Se no fundo de nossa consciência nós considerássemos isto o melhor para nós,
para o planeta e para eles, não teríamos a menor dúvida em convidar Jesus para visitar conosco uma batedora. Não é? Os seres inferiores e necessitados do planeta não nos encaram como superiores generosos e inteligentes, mas como verdugos cruéis. Como nós encararemos a nós mesmos? Veja, eu não sou a pessoa a tirar a primeira pedra. Eu descobri isso ao longo da minha reencarnação. Não pensei sempre assim, não cheguei sempre assim. Um dia eu li Missionários da Luz e disse: pois é. Isso é bom para nós enquanto espíritos, em fase de humanidade. Reconhecer o homem pelo pensamento de Deus, questão 592 do Livro dos Espíritos. A espécie humana é a espécie que Deus escolheu para a encarnação dos seres que o podem conhecer. Questão 610 do Livro dos Espíritos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, Jesus. Os animais domésticos que, por confiar em nossas palavras e atitudes, aceitam o cutelo no matadouro, quase sempre com lágrimas de aflição, incapazes de discernir com raciocínio embrionário onde começa a nossa perversidade e onde termina a nossa compreensão. André Luiz, no Livro Missionários da Luz. Ele chora, ajoelha, grita. Não é exagero, é verdade. Chora. Isso é bom para nós enquanto espíritos? Livro A Caminho da Luz, Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, falando de capela. Quase todos os mundos que lhes são dependentes já se purificaram física e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas de sua existência. Emmanuel. Sandra, por que você nos diz isso? Eu não digo. Emmanuel diz, André Luiz diz, Joana de Ângeles diz. Isso é bom para nós enquanto espíritos? Isso é bom para nós enquanto espíritos? O Consolador, década de 30. É um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais. A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes proporções. Isso precisa mudar. E o melhor, nós somos espíritos em evolução e espíritas. E a doutrina espírita nos traz todas as diretrizes para que sejamos felizes. Vou pular essa parte por causa do horário. Vou resumir. André Luiz, Missionários da Luz. Devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva. A missão do superior é de amparar o inferior e educá-lo. E nossos abusos para com a natureza estão cristalizados em todos os países há muitos séculos. Na qualidade de filhos endividados para com Deus e a natureza,
Devemos prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros encarnados mais experientes e esclarecidos para a nova era em que os homens cultivarão o solo da terra por amor e utilizar-se-ão os animais com espírito de educação, respeito e entendimento. Sabe? Nós aprendemos a viver como se fôssemos únicos no planeta. Mas as nossas ações despendem reações que afetam a nós enquanto espíritos e aos espíritos que estão conosco no planeta, inseridos nesta casa que Jesus construiu para nós, para que alcancemos a felicidade espiritual. Às vezes é muito difícil enxergar as coisas como elas são. Mas por ano, 50 bilhões de animais desencarnam para consumo humano no planeta Terra. Espíritos confiados em nossas mãos para aprenderem a amar. Pior do que saber é continuar. Nós somos futuros arcanjos. Caminhamos para um planeta melhor. Desejamos viver num mundo sem violência. Mas isto não é possível se nós não pararmos de praticar a violência. E eles são como nossos filhos espirituais. A doutrina não nos deixa de trazer diretrizes. Porque Jesus nos ama. E sabe que podemos ser melhores. Às vezes ficamos um tempão teorizando, tentando saber se isso, ou se aquilo, ou se aquele outro, ou se assim, ou interpretando um texto, mas enquanto nós fazemos isso, eles estão sofrendo. Como será? Onde está a piedade de nossos corações? Hoje, eu não falo por mim. Eu falo pelo homem que provoca o próprio sofrimento e pelos animais que não podem falar por si mesmos. Muito obrigado por me ouvir. Estava quase pedindo para você voltar para a parte da alimentação. Se quiser, eu volto. Você consegue fazer em 7 minutos? Ótimo, então tem. Professor, Se é para começar, a gente faz logo até o fim. Deixa ela fazer a parte da alimentação e a gente abre para o professor. Não, não é pergunta. vamos encerrar com algumas respostas. Tudo a gente pode fazer, não. Inúmeros estudos científicos têm nos falado sobre o prejuízo que o consumo de produtos de origem animal tem trazido ao nosso corpo físico, gerando graves doenças que têm afetado a humanidade. A ciência evoluiu e veio de encontro às diretrizes doutrinárias. O intestino humano tem cerca de 7 a 10 metros de comprimento quando esticado. O intestino de um carnívoro tem cerca de 1 metro de comprimento quando esticado. Nós comemos a carne, digerimos e absorvemos os nutrientes no primeiro metro e ela entra em putrefação no restante. Um carnívoro tem 40% mais chance de ter câncer de intestino do que um vegetariano. Nós produzimos microtumores o tempo todo em nosso corpo. É natural. É natural porque nós ainda sentimos medo, raiva, rancor, anseio, etc. Vejam só. Para que o tumor se desenvolva, ele precisa de inflamação. Ele precisa de glóbulos brancos. O corpo tem glóbulos brancos só para combater os microtumores. Então nós precisamos provocar o processo inflamatório daquele microtumor. Os nossos glóbulos brancos têm que estar baixos. E para que um tumor se alimente, ele tem que criar novos vasos no corpo. Chama-se angiogênese. Para que o alimento chegue até ele. Então precisa inflamar, precisa diminuir o sistema de defesa e precisa criar novos
vasos para a comida chegar até ele. Os alimentos de origem vegetal, frutas, legumes e verduras, tem anti-inflamatórios que combatem os tumores. Tem elementos que elevam o nosso sistema imunológico e ativam a multiplicação dos glóbulos brancos responsáveis por combater o câncer. E tem outros elementos que impedem a criação dos vasos que impulsionam o crescimento do tumor. Mas os alimentos de origem animal fazem o contrário. Provocam inflamação, combatem os glóbulos brancos, que provocam a anulação do microtumor e ainda estimulam o crescimento de novos vasos. Isso é fácil de descobrir, tem vários estudos falando a respeito, e livros, inclusive. Então, nós estamos vivendo, à medida que aumenta o nosso consumo de produtos de origem animal no mundo, uma epidemia sem proporções de câncer, Alzheimer, arteriosclerose. Há estudos com milhões de pessoas provando que isso acontece por conta dos alimentos de origem animal. Tem mais um detalhe. Vampirismo, nos conta André Luiz no capítulo 10, no capítulo 11 do livro Missionários da Luz. Leitura nada agradável. Mas ele nos fala o seguinte: que toda vez que nós abatemos um animal, por exemplo, ou provocamos um sofrimento muito grande, em se tratando de diversas situações, mas em se tratando do animal também, aquele fluido vital que resta é sugado por espíritos inferiores, que deixam ali a sua energia negativa. Quem tiver evidência pode vê-los em açougues, dentro de caminhões com corpos, frigoríficos. Eu tenho um amigo que foi fazer palestra no Centro Espírita, presidente do Centro Espírita, ele falou ali, sabe, eu virei vegetariano há 20 anos. Eu falei, que bom! O que te motivou? Simples, eu estava fazendo um churrasco em casa, quando eu levei esse prato de picanha, 2 espíritos grudados na picanha. Pois bem, além da questão do amor ao próximo e do sofrimento que nós infligimos aos animais, o consumo de produtos de origem animal são prejudiciais ao nosso próprio corpo. E ainda por cima, criamos e trazemos para nós miasmas negativos de vampiros. André Luiz é muito delicado no livro Missionários da Luz, quando ele diz: temos sido vampiros dos seres frágeis que nos cercam. Eu fiquei tão chocado com isso. Portanto, amar a si mesmo. Isto também é amar a nós mesmos. O que nós estamos fazendo com o nosso corpo, com o nosso espírito, com o planeta e com os animais? Como dizia Emmanuel, é um erro de graves proporções. Mais perguntas? Embora a gente já tivesse um monte de participação no meio do caminho. Hã? Questions? No questions? Sem perguntas? Nossa, só para fazer uma colocação que está lá na Seama, a frase do André Luiz, repete para eles. Sobre... Tempos virão para a humanidade terrestre em que o estado como lar será também sagrado. Isso. Repete, por favor. Tempos virão para a humanidade terrestre em que o estado como lar será também sagrado. Missionário da Luz. Bom, já que não tem perguntas, Marli, você faz a gentileza? Olha, como disseram que você não gosta muito de bichinho, a gente trouxe plantinha. Mas agora não é comigo. Uma homenagem para você, sabe que você realmente é uma militante aí, né? Tem carinho. E agora, Gra, qual é o número que saiu aí no sorteio? Vai, dita isso aí. O livro que vai ser psicografado pela Sandra é o... 17. Leila. Leila. Leila, é a minha esposa. É? Vai. Tá. Faz o livro.
Sandra, a gente tem o costume do expositor psicografar o livro, tá? Psicografar. A gente vai conseguir uma caneta. Você trouxe uma? E também tem mais um sorteio em favor do Dia das Mães, então os homens estão fora. Mas o sorteio já tem dona. Já tem dona. Puxa! Mas é um sorteio que já tem dona. Tá bom. Assim, essa florzinha vai para uma pessoa muito especial. Ela está aqui todos os sábados e ela é uma gracinha de pessoa. Ela tem um carinho assim muito especial. Espero que ela não tenha diabetes, porque tem um bombom aqui dentro. E a dona Ione. E ela representa hoje todas as mães. Todas as mães. Eu gostaria que ela viesse aqui, merecesse assim uma salva de palmas. É muito carinho que ela vem, é seu filho, né? Ele é seu filho, eu acho assim tão bonitinho, ela sempre vem com ele. E hoje ele queria ir embora porque ele estava com fome. Eu falei assim, não, fica mais um pouquinho. Vem aqui, Zé, a mamãe tá pedindo. Mamãe tá pedindo. Palmas pra ele também, que é um filho. Espero que vocês façam realmente parte dessa família de Ismael. Vocês representam assim a sua mãe. Que eu vejo que ela trata você com muito carinho, que vem com você. E aquela senhora... Você não tem diabetes não, né? Não. Então você pode comer. Não pode comer com ele não, porque ele falou que estava com fome e eu tinha um bumbum, mas não posso dar pra ele. Assim, que a senhora, né, assim, é uma lembrancinha, mas é de coração, viu? Por isso que eu queria que ele fosse embora. Obrigadão. Nossa, senhora. Quer dizer algumas palavras aí pro Dia das Mães, para todas as mães que estão aqui? Eu desejo a todas as mães muita paz, muita saúde. Que Deus abençoe a todos nós, mães. E pais também, que os homens também são mãe e papai. Vai, bonitinha. Agora vamos voltar a fechar os nossos olhos, nos recolher no nosso mundo interior, em contato de novo com os amigos espirituais. Vamos doar de nós o que nós temos de nós mesmos, que são as energias que nos envolvem, que nos interpenetram no corpo espiritual, que saem de nós na forma de aura, da antecâmara de quem somos, que é o próprio Espírito, em favor daquelas pessoas que estão doentes. Doentes físicos, doentes da alma. Sejam doentes dentro desse processo que a Sandra nos trouxe, sendo doentes ainda por falta de esclarecimento como seria o adequado a ser realizado. Antes de mais nada, não devemos esquecer que somos espíritos em processo de aprendizado. E o cometimento de erros também é parte desse aprendizado. Até o momento que nós adquirimos conhecimentos novos e alcancemos degraus novos, formas novas de enxergar e formas novas de nos relacionar com o outro e conosco mesmo. Vamos rogar a esses amigos espirituais que com muito carinho levem essas energias a esses seres necessitados. Vamos também rogar aos nossos amigos espirituais que envolvam com muito carinho todas as pessoas que passaram por esse centro Ismael, para que ao saírem daqui transmitam a energia que receberam daqui em favor de outras pessoas. Vamos fazer uma vibração especial, e até por conta da presença da Sandra, por esses nossos irmãos em condições ainda menores que a nossa, em aprendizado. Que apesar da vida dura e do desencarne muitas vezes traumático, que eles sejam recepcionados pela espiritualidade, tratados, até que nós, espíritos tutelares deles, consigamos compreender a nossa responsabilidade nestes traumas que eles vivem. E resolvamos
decidamos e realizemos esse amor ao próximo na forma mais sublime que seja possível. Vamos rogar aos nossos amigos espirituais também que compareçam nas nossas residências, nos nossos ambientes de trabalho, nos nossos locais de diversão, de repouso, e lá transmitam eflúvios, impregnem os ambientes com equilíbrio, de forma que não só nós nos beneficiemos quando estivermos lá, mas que outras pessoas que por lá passem, fiquem, ou ao menos pensem, recebam essas energias que os Espíritos estão levando. E por fim, e rogo a Jesus que faça cair sobre nós as bênçãos da espiritualidade, aquele carinho amoroso que cada mentor nosso tem por nós, que cada companheiro que nos acompanha nos nossos milênios tem por nós, que nós também recebamos essa harmonia, para que cada palavra que hoje a Sandra trouxe, cada informação preciosa, dedicada, amorosa em que ela expôs, fique retido da forma mais permanente, cristalizado dentro de nós, e a gente tenha condições a levar pelo mundo esse conhecimento, porque somos multiplicadores, porque somos espíritos, e porque nós temos como nosso futuro a própria angelitude. E a angelitude nos dá a possibilidade de sermos melhor amanhã do que hoje, e hoje do que ontem. Obrigado, Deus, o Criador, que nos fez em harmonia, da qual a gente ainda há pouco tem compreensão. Que os nossos amigos da espiritualidade maior tragam sempre informações novas, e que a gente possa progredir gradativamente rumo a Ti, que antes de mais nada é o nosso Pai e a nossa Mãe. Que assim seja.